Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alexandre Martins e nós estamos iniciando agora mais uma aula da nossa matéria de discipulado cristão. Na primeira aula, eu falei aos irmãos sobre a importância de confessar a Jesus como Salvador. Por que era importante confessar a Jesus como Salvador? Na segunda aula, que foi a aula passada, eu falei sobre quem é Deus, explicando aos irmãos que no cristianismo existe uma doutrina que é considerada um dos pilares do cristianismo, que é chamada doutrina da Trindade. É a doutrina que ensina que existe um só Deus, subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E eu expliquei aos irmãos que são três pessoas distintas, tá? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, porém, todos eles têm o mesmo atributo, os mesmos atributos, que são vários, mas eu usei aqui três como exemplo: a onipotência, a onipresença e a onisciência. E expliquei aos irmãos: o Pai é onipotente, onipresente, onisciente, o Filho é onipotente, onipresente, onisciente, e o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Então, não são três deuses, é um Deus só que subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também falei aos irmãos sobre as funções dos três no plano da salvação, tá? O Pai, ele planejou a nossa salvação, tá? Ele enviou seu Filho para morrer por nós e ele arquitetou todo o projeto da nossa salvação. O Filho, ele executou a nossa salvação, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele aplica em nós a nossa salvação, porque é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e é o Espírito Santo também que opera em nós a obra da regeneração, que é o novo nascimento, tá bom? Agora, nesta aula de hoje, meus irmãos, nós vamos começar a falar das atitudes que precisamos tomar depois que aceitamos a Jesus como Salvador. Essa é a proposta dessa matéria, tá bom? Do Manual do Novo Convertido, é falar das atitudes que a pessoa deve tomar depois que ela confessa Jesus como seu Salvador, tá bom? Então, a primeira atitude que você deve tomar depois que você confessa Jesus como seu Salvador é crer que Jesus é contigo, tá? 1 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 6, vamos ver o que está escrito. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 6 diz assim: Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então o apóstolo Pedro está falando de Jesus. Quem é a pedra de esquina? Eleita por Deus e preciosa. Jesus. Jesus é a rocha que a igreja está firmada. Jesus é a pedra principal dessa construção, que é chamada de pedra de esquina, tá? E Pedro disse: quem crer nele não será confundido. Então, agora não pode mais ter dúvida no seu coração. Se você confessou a Jesus como seu Salvador, tá bom? Agora não deve mais haver dúvida no seu coração quanto ao seu relacionamento com Deus. Você agora, com certeza, tem Jesus no seu coração, tem um relacionamento com Deus, porque você o confessou como seu Salvador. E por que é tão importante crer que Jesus é contigo? Por que isto é tão importante? Primeiro, porque as coisas acontecerão a partir de agora na sua vida
com base na fé nesse relacionamento. Através da fé neste relacionamento é que as coisas vão acontecer na sua vida. É que as mudanças necessárias vão acontecer, tá? Então, se você crê que Jesus é contigo, nenhum vício poderá mais dominá-lo. Então, se você fumava, você não vai fumar mais. Se você bebia, você não vai beber mais. Se você praticava adultério, prostituição, traía sua esposa, namorada, esposo, ou roubava, ou usava drogas, ou praticava crimes, agora você não vai fazer mais essas coisas, porque nada será mais forte do que você agora que você está com Cristo. Você tem autoridade para dizer não. Quero dizer a essas pessoas que muitas vezes fumam, isso acontece muito. A pessoa fuma, bebe, aí aceita Jesus como Salvador, aí diz assim, pastor, eu não consigo largar o cigarro. Pare com isso. Pare com essa conversa de dizer que não consegue. Se você confessou a Jesus com sinceridade, você aceitou Jesus de coração, o diabo não tem mais legalidade para agir na sua vida. Você agora é livre, você agora é liberto, você só precisa decidir largar isto. Porque largar cigarro, bebida, a prostituição, adultério, essas coisas não estão no campo do sentimento, está no campo da decisão. Se você decidir, o mal vai respeitar a sua decisão, porque agora Jesus está na sua vida para impedir a ação desse mal sobre a sua vida. Então, essa é a primeira razão porque você precisa crer que Deus é contigo, porque é importante isso, porque nenhum vício, nenhum mal que te escravizava não terá mais poder sobre a sua vida. Segunda razão, porque é importante crer que Jesus é contigo, porque você pode orar com fé que Ele vai te ouvir e vai te responder. Quando você estiver em alguma situação difícil, você vai chamar por Ele. Ele vai te responder e vai te socorrer. Quando o teu adversário vier te perturbar, chama pelo nome de Jesus. Quando tiver alguém enfermo ou você estiver enfermo, é pelo nome de Jesus que você vai chamar. Só o nome de Jesus basta. Não precisa você chamar por nenhum outro nome. Agora você não vai mais orar em nome de Maria. Agora você não vai mais pedir intercessão a Maria. Você não vai pedir a João, a Pedro. Você vai pedir a Jesus. Ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então é a Jesus que você vai orar. Paulo, quando escreve acerca de Jesus em Filipenses capítulo de número 2, Paulo disse que ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. E Paulo termina dizendo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem e reconheçam que Jesus é o único Senhor e o confessem como o único Senhor. Então todo poder pertence a Ele. Você não precisa orar nenhuma imagem, apenas a Jesus você vai orar, tá bom? E em terceiro lugar, é importante você crer que Jesus é contigo, porque você não fará mais as coisas sem saber se é da vontade dEle, tá bom? Você vai andar na direção de Deus, você vai consultá-lo, você não vai fazer as coisas sem orar, sem saber se é da vontade dEle, se é do agrado dEle, porque o interesse de Jesus agora é ser o seu guia, e como seu guia, Ele que vai te orientar, Ele que vai te aconselhar, Ele que vai te direcionar, Ele que vai te guiar. Ser guiado por Jesus, meus irmãos, é muito bom, porque a Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito. Salmo 18, verso 30. O caminho do Senhor é perfeito. Então, meus irmãos,
São essas as razões porque, claro que tem outras, mas eu estou apenas colocando essas três aqui, porque é importante crer que Jesus é contigo. Tem várias referências bíblicas aí no final desse slide para que você possa olhar, consultar a Bíblia. Faça isto, tá bom? Para você se inteirar mais acerca desse assunto. Ainda nesta aula, que é a aula de número 3, eu quero falar sobre uma segunda atitude que é muito importante você tomar quando você aceita Jesus, tá bom? Que é viver uma vida de oração. Esta é a segunda atitude que você precisa tomar, viver uma vida de oração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 2, Colossenses 4, 2, Paulo disse assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, Paulo está nos ensinando que o cristão, ele precisa desempenhar constantemente uma vida de oração. Jesus quer que você ore, porque a oração, ela é um diálogo. Nesse relacionamento tem que ter diálogo. Na oração você fala com Deus e Deus fala com você. É um diálogo. E por que é tão importante orar? Primeiro, porque a oração é um diálogo, como eu disse aqui agora. Nela você fala com Deus e Deus fala com você. Então, isso é muito importante. Jeremias capítulo 29 e o versículo 12, Jeremias 29, eu não vou ler todas as referências, tá, irmãos? Mas eu vou ler esta e a próxima também, tá bom? Jeremias capítulo 29, é importante que vocês acompanhem a aula com a Bíblia, para vocês acompanharem a leitura. Jeremias 29, 12, está escrito assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Tá? Então é importante você orar, porque a oração é diálogo. Na oração você fala com Deus, Ele te ouve, Ele te responde, e você mantém esse relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, tá bom? Segundo, é importante viver uma vida de oração, porque a oração, ela te levará a uma intimidade mais profunda com Deus. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6 também nos fala algo acerca dessa verdade. Olha o que está escrito no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então observe que Mateus está falando aqui de uma intimidade, de algo que é um segredo entre você e Deus, que você fecha a porta do teu quarto e você vai falar com Deus ali, e Ele em secreto vai te ouvir, vai te responder. Então também não precisa ficar tocando trombeta, alarmando, porque eu sou um homem de oração. Quem é homem de oração não precisa dizer que é homem de oração. Não precisa falar, as pessoas vão notar isso com o seu comportamento cristão, no seu dia a dia, com as coisas que Deus vai fazer através de você. As pessoas vão notar que você é uma pessoa de oração. Não precisa ficar falando, entendeu? E antes de partir para o próximo slide, que ainda é sobre essa lição, eu quero falar para os irmãos que é preciso ter fé para orar. Não dá para orar sem fé. Não importa se a oração é de 5 minutos, se é de 10 minutos, se é de 1 hora, mas você precisa orar com fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então você tem que crer que Deus existe e você tem que crer que Ele vai recompensar a você por estar buscando a Ele. Isso é fé. Tem que ter fé para orar, para buscar a Deus, tá bom? E agora eu quero ensinar aos irmãos, para terminar aqui, como fazer uma oração organizada. Porque tem gente que diz assim: pastor, mas eu não consigo orar mais do que 5 minutos, eu não consigo mais orar mais do que 10 minutos. Porém, às vezes, o problema
é porque não te ensinaram a orar uma oração organizada, tá bom? Eu vou te ensinar, e se você seguir esses passos, você vai conseguir fazer um período maior de oração. A oração, ela deve começar com um engrandecimento por quem Deus é. Quando você ler a Bíblia, a história dos reis que temiam a Deus, a história dos salmistas, você vai ver que todas as vezes que eles iniciavam uma oração, eles iniciavam engrandecendo a Deus por quem Deus é. Então, é assim que você deve começar. Eu te engrandeço porque tu és grande, porque tu és santo, porque tu és poderoso, porque tu és o Criador dos céus e da terra, porque tu és o Criador do universo, tu criaste todas as galáxias, e o Senhor é não somente Criador, mas é o sustentador de todas as coisas. Te agradeço por tudo que tu és. Porque tu és o general de guerra, tu és o leão de Judá, tu és a raiz de Davi, tu és o santo de Israel. E aí você vai orando, engrandecendo a Deus por quem Deus é. Tá bom? Depois você vai seguir a oração, uma oração acompanhada de agradecimento. Aí estão as referências bíblicas no slide, eu não vou ler, mas vocês leiam. Depois vocês leiam essas referências, tá bom? Acompanhado de agradecimento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo alimento que você come, pela saúde, pelo fôlego de vida, pela noite de paz que você teve, pelo trabalho que você tem, pela vida do seu pastor, pela vida dos irmãos da igreja, pela vida dos seus parentes, pela família que você tem, pela casa que você tem. Temos tantas razões para agradecer a Deus. E aí, depois do agradecimento, você agora vai orar uma confissão de pecados. Senhor, perdoa meus pecados. Eu reconheço que sou falho. E aí quando você lembrar do que você fez no decorrer daquele dia ou daquela noite, alguma coisa que não agradou a Deus, cite aquilo. Te peço perdão porque eu fiz tal coisa. Porque os olhos de Deus vê tudo, irmão. De Deus a gente não esconde nada. E eu quero dizer para vocês com relação à confissão de pecados, que pecados se confessa a Deus para receber perdão e se confessa ao pastor para receber ajuda. Homem não perdoa pecado, mas o seu líder, o seu pastor, ele pode te ajudar a vencer esse mal. Ele pode te aconselhar, te direcionar para que você vença esse mal. Então não esconda pecado para debaixo do tapete. Confesse a Deus e confesse para pedir ajuda ao seu pastor, a Deus para receber perdão e ao seu pastor para receber ajuda. Depois disso, você também vai fazer nessa oração uma petição. O que é a petição? É o pedido que você vai fazer para você, para a sua família, por tudo que você estiver necessitando, precisando, por aquilo que você deseja, que você sonha alcançar. Depois da petição, você vai fazer a intercessão. Aí agora sim, é a mesma petição, só que não por você, pelos outros. Então você vai agora interceder, você vai apresentar o problema das pessoas e pedir solução a elas a Deus. Então você vai orar pelas pessoas que você sabe que estão enfermas, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão nos presídios. Você vai orar por aqueles que estão em situação difícil, por um parente que está em aflição, por um familiar que está precisando de salvação, de libertação. Você vai interceder pelas outras pessoas. E depois você vai concluir a sua oração com palavras de gratidão e confiança a Deus por Ele ter lhe ouvido. Então você vai terminar agradecendo, mas agradecendo, confiando que Deus lhe ouviu. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque esse momento é tão importante. Eu sei, eu creio que o Senhor me ouviu. E eu te agradeço pela resposta que já está a caminho. Eu te agradeço pela providência que o Senhor já está enviando, pela proteção. Eu te agradeço porque eu creio que a minha oração foi ouvida e que a resposta já está vindo ao meu encontro. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero concluir esta aula dizendo aos irmãos: creia que Jesus é contigo e desfrute desse relacionamento. Não deixa que nada atrapalhe esse relacionamento. Decida ser fiel. Decida servir a Deus com sinceridade, tá?
ore a Ele com fé, desfrute desse diálogo com Deus, isso é muito importante. Deus sempre terá todas as respostas que nós precisamos. Você pode buscar e deve buscar a ajuda do seu líder. Você pode compartilhar com os seus superiores, com quem tem mais experiência de fé, coisas que você precisa aprender, que você precisa ser orientado, mas as nossas respostas, elas sempre virá do Senhor. E outra coisa que eu quero falar para terminar, quando você orar, peça discernimento a Deus. Diga, Senhor, me dá o dom do discernimento. Porque tem muita gente que pede o dom da palavra, o dom do louvor, o dom da revelação, da visão, mas não pede o dom do discernimento. E o discernimento é importante porque é na oração que Deus vai te dar o discernimento. E você vai saber se aquela profecia veio de Deus, se a revelação é de Deus, se é Deus que está te direcionando para tal decisão, ou se é o inimigo querendo atrapalhar o seu caminho. Tá bom, meus irmãos? Então, olha, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Continuem firmes com Cristo. Continuem firmes nessas aulas, porque nós temos muito mais a aprender, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima aula.